Semana passada nós falamos a respeito de tomar decisões. O que a Bíblia nos ensina a respeito desse desafio que nós temos quase que constantemente no dia a dia, em alguns momentos especiais da vida, que é o desafio de tomar uma decisão e esperamos tomar decisões acertadas. Hoje quero falar com os irmãos a respeito de inveja. Inveja. Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio, não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso a soberba é para eles como um colar no pescoço, a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas, do seu coração brotam fantasias. Zombam e falam com malícia, com arrogância, fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus e sua língua percorre a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem, como Deus sabe, por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam suas riquezas. Por certo, é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados. Como alguém que acorda de um sonho, assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Quando meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal perante ti. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras com a mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão, ou se perdem. Tu exterminas todos os que se desviam. Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor Deus, para proclamar todas as suas obras. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E pedimos a tua bênção, tua ajuda, para entendermos, para que ela tenha lugar no nosso coração e brote frutos de vida e de salvação, em nome de Jesus. Amém. Se te pedissem para dar uma definição a respeito de inveja, como você definiria ou define a inveja? Uma definição simples de inveja é ciúmes. É um ciúmes a respeito de algo que o outro é ou tem. Seja esse algo virtudes, seja esse algo posição, seja esse algo oportunidade, seja esse algo bens, riquezas. Ou seja, qualquer coisa que o outro tenha e que você não tem e deseje, pode se tornar um motivo
de inveja, a famosa dor de cotovelo. Porém, alguém já definiu inveja como a tristeza pela alegria do outro. Tristeza pela alegria do outro. Pessoa é abençoada de alguma forma, se alegra, e o outro fica triste. E, de fato, é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Isso é a verdade. Uns tentam uma definição ainda mais nefasta para a questão da inveja. Para outros, a inveja não é tanto o desejo de ter o que o outro tem, mas é o desejo que o outro não tenha o que ele tem. Nefasta essa definição. Ora, o maior problema é que a inveja geralmente não fica só na inveja, ela gera filhas. Por exemplo, a raiva, a inimizade, o ódio, a competição entre nós. Salomão já chegou uma vez a dizer que é a inveja que motiva o trabalho da maioria. Lá em Gênesis é dito que os irmãos de José o invejaram de tal forma que já não conseguiam falar com ele pacificamente. Não já o suportava ouvir a sua voz. Não suportavam olhar para ele. Tem alguém que você não consegue olhar? Não consegue falar com tal pessoa? Uma outra filha da inveja pode ser mais inveja. Principalmente à medida que o tempo vai passando. Porque quando a gente é bem novo, a gente olha para algumas histórias que as pessoas no geral chamam de histórias bem-sucedidas, que são histórias que servem como referência. E aí a gente olha e fala assim, mas eu tenho tempo. Eu tenho tempo. O problema é que os anos vão passando e nem sempre as coisas que a gente esperava que aconteceriam, acontecem. E aí a gente já começa a fazer conta. Puxa, mas eu já estou chegando nos 30. Eu já estou chegando nos 40. Fulano com 35 já tinha alcançado isso, eu já estou chegando nos 40. Isso com qualquer coisa, por exemplo, você que está aqui nesse ambiente de imigração, você pode chegar uma hora e falar assim, puxa vida, fulano chegou aqui há 1 ano, já está falando alemão. Eu estou aqui há 10, só falo Vigitz. E a inveja, ela gera também. Pode gerar amargura. Amargura. A pessoa vai ficando uma pessoa amargurada. Amargurada não apenas com a vida, mas nas entrelinhas, amargurada com Deus. Amargurada com Deus. Se sente injustiçada. Acha que Deus, na hora de distribuir as bênçãos, se equivocou. Puxa, Senhor, fulano de tal, nem te teme, nem acredita, e está lá, não sofre dores, está no bem bom, e eu que acredito, eu que busco fazer o que é certo, eu que venho à igreja, estou aqui com a minha lida. Foi exatamente essa emoção, o sentimento aqui do Asaf, que escreveu esse salmo. Ele diz assim, eu tinha inveja dos arrogantes, versículo de número 3, ao ver a prosperidade dos ímpios.
E aí começa a descrever como ele viam essas pessoas, e é uma descrição até mesmo distorcida. Porque ele começa a dizer que essas pessoas não têm problemas, o que não é verdade. Que elas não passam por tribulações, que elas não são afligidas, que elas não ficam doentes, mas quando a gente é dominado por tal sentimento, a gente começa a ver mesmo a vida distorcida. A gente começa a criar uma história para fazer sentido para a gente. Para que a realidade não seja tão dura, a fim de que a gente administre melhor as nossas angústias. Então, não é que aquilo que a gente está vendo é a verdade, mas é a verdade que a gente quer ver. É a verdade que a gente quer ver. E aí a gente começa a ter uma visão distorcida da vida, do mundo e até mesmo de Deus. Então, a pergunta que eu faço é: como é que a gente lida com a inveja? Como é que a gente vence a inveja? Porque o tal do Asaf aqui testemunha no Salmo que a experiência dele foi essa. Ele sentiu inveja. Sentiu mesmo. E sentiu inveja de quem não deveria ter sentido. Mas sentiu. Foi a experiência dele, mas ele também testemunha que ele a venceu. Como a gente vence a inveja? Primeiro, não se iluda achando que inveja é café pequeno. Uma vez que ela é comum, é uma experiência comum da maioria de nós. Da maioria de nós. E não é porque ela se torna comum, pelo menos para a maioria de nós, numa perspectiva assim bem otimista, para não falar de todos nós, mas não é porque ela se torna uma experiência comum que ela seja normal, pelo menos aos olhos de Deus. Porque o Asaf, ele não apenas reconheceu que ele experimentou inveja, mas ele reconhece também que essa experiência estava transformando ele num bicho. Estava deixando ele embrutecido. Ele estava ficando desfigurado. Não era mais ele. Começou a se tornar uma pessoa amarga. Poxa, Asaf, você era uma pessoa que cantava. Você era uma pessoa que nos conduzia aqui no louvor a Deus. Agora vive carrancudo, vive amargurado, vive ressentido. O que está acontecendo com você? E ele admite isso no versículo de número 21, quando o meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como animal perante ti. Se você acha que a inveja é café pequeno, lembre-se de alguns versículos. Eu vou tentar aqui te lembrar de alguns. Achei. Se você acha que inveja é café pequeno, olha só o que diz alguns versículos. Jó, capítulo de número 5, versículo de número 2, diz assim: o ressentimento destrói o louco, e a inveja mata o tolo. Já ouviu aquela frase? Estou morrendo de inveja. 1 Coríntios 3:3. Porque ainda sois carnais, visto que há invejas e discórdias entre vós, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Tiago, capítulo 3, versículo 14 ao 15. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. E esse daqui é o mais terrível.
Gálatas capítulo 5, versículo 20 ao 21. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então pode ser café pequeno para a gente, não para Deus. Segundo, entenda que a inveja pode te desviar do teu caminho. Caminho que Deus tem para você, porque você inveja tanto que o outro tem, que você deixa o seu para entrar no caminho do outro. E não é verdade o que diz aquele pensamento, que a gente compra as coisas que a gente não quer, com o dinheiro que a gente não tem, para impressionar quem a gente não gosta. O Asaf, ele admitiu, olha, eu estava fazendo quase que uma loucura na minha vida por causa dessa tal da inveja. Porque ele diz no versículo 2, quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse, na confissão dele. Eu invejei a fortuna dos corruptos. Eu invejei aqueles que fazem a vida passando por cima dos outros. Eu invejei aqueles que assumem um poder não para servir, mas para se servirem. Para oprimir, para explorar, para tirar, como uma sanguessuga. Eu consegui invejar esse tipo de pessoa, e por causa da inveja que senti dessas pessoas, a segunda tentação foi: por que então você não entra no caminho delas? Porque o caminho para o enriquecimento rápido é esse. Você acha que você vai ficar rico, trabalhando certinho aí, as coisas começaram a passar na cabeça dele. Foi a tentação dele, a ponto dele dizer: faltou pouco para eu tropeçar, faltou pouco para eu escorregar. E aí no versículo de número 15, aí teve um breque, ele diz assim: se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração de teus filhos. E aí então eu parei por aqui. Mas que quase eu entrei nesse atalho, para minha própria destruição da minha alma, eu confesso que quase que eu entrei. Quase que eu entro. Então, olha, se você está sofrendo inveja em relação a alguma coisa, você tem que uma hora parar e olhar para isso que você está invejando e fazer essa pergunta: por que eu estou invejando tal coisa? Por quê? Cuidado com o que você inveja, porque você pode abandonar o caminho que Deus tinha para a tua vida e entrar por um outro caminho que não é teu. Nunca foi teu, não era para ser teu, um caminho que você nunca vai se sentir 100% bem. Porque é um caminho que não te cabe. É um caminho que te deixa desconfortável. É um caminho que você é obrigado a fazer coisas que você não queria fazer. É um caminho que você tem que topar coisas que fazem mal para você. Mas você entra nele porque você está iludido com a promessa que vem no final dele.
Mas no final dele você vai olhar para você e não vai mais se reconhecer. É um caminho que desconfigura. É um caminho que chega uma hora a pessoa tem que vender a alma, não vende a alma. E o pior de tudo, é um caminho que a maioria descobre no final dele, que ela correu a vida toda para conseguir uma coisa que ela não precisava. E que no fundo, nem era o que ela queria. Esse não é um caminho de morte. Nem era o que eu pensava. E, portanto, nem era o que de fato o que eu queria. O que eu queria não está aqui nessa caixa de Pandora. Uma vez eu assisti um desenho que era uma fazenda. E aí tinha um cachorro, uma galinha, acho que era uma galinha guarnizé. Eu não sei, eu sou de São Paulo, não sei essas coisas. Mas eu acho que era uma galinha guarnizé. E tinha um galo que não gostava do cachorro. E a galinha guarnizé se apaixonou pelo cachorro. E queria casar com o cachorro, mas o cachorro não queria saber dela de jeito nenhum. Um galinha, coitada, bem feinha mesmo. Tadinha. E o cachorro não queria. Só que o galo, que não gostava do cachorro, foi lá conversar com a galinha guarnizé e fez um plano. E eles começaram a dar uma que eles estavam juntos, começaram a passear e fingindo aquele love todo. E aí, quando o cachorro viu esse negócio, aí ele ficou bravo. Que negócio é esse? Ela era minha admiradora. E aí, então, ele movido por aqueles ciúmes, ele vai lá brigar com o galo. E aí começa uma briga do galo com o cachorro, é um tal de empurra para cá, empurra para lá e tal, e tal. E você sabe como é desenho, né? Essa estrelinha fumaça aí. Uma hora assim, o cachorro vence, pega a galinhazinha, corre lá para o altar, e nem percebe que o padre é o próprio galo que faz o casamento. E aí, quando o galo fala assim, declarado marido e mulher, o cachorro começa a vibrar, venci, venci. Mas aí, quando olha para o lado, para quem estava esperando o beijo, se arrepende de ter vencido. Então, tome cuidado com o que você inveja, porque você pode conseguir. Você pode conseguir. Você vai brigar, você vai fazer e acontecer, e você pode conseguir. Agora, terceiro, você quer vencer a inveja? Confesse. Confesse. Eu tenho inveja. Tenho inveja. E por que é difícil confessar a inveja? Porque inveja não é a mesma coisa que admiração. Admiração, inclusive, a Bíblia diz que por algumas pessoas a gente deve ter. Lá em Hebreus, por exemplo, fala assim, uma recomendação, olha, lembrem-se dos vossos líderes, a forma como viveram, e o fim da vida que tiveram, e não é que eles se deram bem, humanamente falando, mas que permaneceram fiéis até o final. E imitem-lhes, observai-lhes atentamente a vida e imitem-lhes a fé. Então, admirar pessoas assim é muito bom. Porque a gente não admira para a gente ter o lugar da pessoa, mas a gente olha assim para uma pessoa que teve uma história de vida decente, uma história de vida com Deus, e a gente vê as atitudes, as decisões, os comportamentos que a levaram a ter uma posição de respeito diante de Deus, diante dos homens. E aí a gente olha para essa história de vida e a gente se inspira. Puxa, eu vou imitar esses valores, eu vou imitar esse comportamento, mas não para chegar no lugar dessa pessoa, porque eu quero o lugar dessa pessoa, mas porque eu quero me tornar quem Deus quer que eu me torne.
Eu quero ser o melhor que eu posso ser. E eu acho que eu posso ter essa coragem também. Eu acho que eu posso ter esse desprendimento também. Eu acho que eu posso ter essa disponibilidade para servir o outro também. Eu acho que eu posso ter essa generosidade também. Eu posso. E eu vou seguir o meu caminho agora com esses valores. E que Deus guarde onde vai chegar. Mas eu quero ser a pessoa que Deus quer que eu seja. Então isso faz muito bem. Agora, a gente sabe que inveja não é isso. E aí a gente se envergonha. E se a gente confessa inveja, a gente só confessa depois que a venceu. Se é que confessa depois que a venceu. Que até dizer que um dia sentiu, dá vergonha. Dá vergonha, claro. Isso não é um sentimento nobre que a gente coloca no nosso currículo. Mas a gente aprende aqui com o Asaf que um caminho para vencê-la é confessá-la. Ele confessou. E ele confessou depois que a venceu. Interessante. Porque ele diz assim, ele não diz no verso 3, eu tenho inveja dos arrogantes. Ele diz, eu tinha. Eu tinha. Não tenho mais. Mas confesso que eu já tive inveja dos arrogantes. Então, inveja é uma coisa que a gente confessa em público depois que a gente a vence. Se tiver que confessar para abençoar alguém. Agora, no secreto, é algo que a gente confessa antes a Deus e a nós mesmos, para poder vencê-la. Para poder vencê-la depois. E por quê? Ora, primeiro, porque o primeiro passo para vencer um mal é reconhecê-lo. É admiti-lo. É igual um alcoólatra, enquanto ele está dizendo assim, não, me deixa, a hora que eu quiser eu paro, ele vai se enredando, cada vez mais, não consegue parar nunca. Até que acontece assim uma desgraça e talvez ele acorde. Mas a hora que ele chega, cai em si e confessa para si mesmo, eu não consigo me libertar disso sozinho. Eu não tenho mais forças em mim, eu fui enredado, ficou mais forte do que eu. Aí ele deu o primeiro passo para vencer. Reconheceu que precisa de ajuda. E segundo, porque a inveja, ela está entre aqueles males que o apóstolo João vai dizer na sua carta. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Porque o Espírito de Deus chega assim, nos dá um cutucãozinho e diz, meu filho, você está com inveja disso. Você está com inveja dessa pessoa. E aí a nossa primeira reação, quem eu? Que isso? Eu com inveja? Nunca. Ainda mais de fulano? Imagina, que isso. E aí o João disse que é não concordar com a verdade que Deus está comunicando. Fazer de Deus um mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, não é crédito, mas é consolo. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E nada de ficar arrogante, porque não é só pelos nossos pecados, mas é pelos pecados do mundo todo. Confessa.
Eu reconheço. Eu tenho esse mal. Mas eu quero vencer em nome de Jesus. E quarto e último, saiba que você não vai vencer sem a ajuda de Deus. Eu gostei muito, uma vez eu ouvi uma pregação de um pastor falando assim: olha, esquece esse negócio de você tentar ser amável, tentar ser paciente, tentar ter domínio próprio, tentar ter contentamento, porque essas virtudes não são tuas. Essas virtudes são de Deus, então encha-se do Espírito, deixe-se encher, porque tendo mais de Deus, aí vem então a paciência. Tendo mais do Espírito de Deus, aí então vem o amor. Tendo mais do Espírito de Jesus, então vem o perdão no seu coração. Tendo mais de Deus na sua vida, vem o domínio próprio. E o Asaf descobriu isso. Porque ele diz, olha, enquanto eu tentei entender esse negócio, foi uma fadiga para mim. Eu entrei num labirinto que não fazia sentido, e não encontrava resposta. Essa situação não era racional para mim. Versículo 16, quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então, a primeira parte do Salmo, ele está discorrendo como ele estava. Sua luta, sua angústia, seus quase que descaminhos. Estava amargurado, embrutecido. E a partir do 17 é como ele ficou depois. Porque no 17 ele diz, até eu estava assim, embrutecido, amargurado, até que entrei no santuário de Deus. O que será que Deus falou para ele, hein? Pelo que ele fala no Salmo depois, eu acho que foi mais ou menos uma experiência assim, o Asaf chegando lá, meio assim, ressabiado, meio achando que ia fazer umas perguntas para Deus. Que negócio é esse, Senhor? Quem faz o mal prospera, e o justo não prospera. Que mundo é esse que o Senhor criou? E aí o Senhor o chama e fala assim, ô meu filho, você está invejando esse caminho aí. Vem aqui, vou te mostrar uma coisa. Vem ver o fim que vai dar esse negócio. Vem ver o fim que vai dar esse negócio. E você está invejando isso. Você está querendo entrar por aí. Não. E outra, você está dizendo aí que não valeu a pena fazer o que era certo. Que não valeu a pena lavar as mãos na pureza, na justiça. Como não valeu? Como que não valeu? Olha eu aqui com você. Olha eu aqui com você. Como assim não valeu? Olha eu aqui com você. Precisa. Agora que você está aqui vendo isso, diz para mim. Diz para mim. Precisa de mais. Quando você está ali ó, na visão horizontal, vendo aquela luta, que é aquele mundo. Ok, mas agora que você está aqui comigo, olhando de cima para baixo, te pergunto, precisa de mais? Precisa de mais? Porque é o que ele vai dizer. Ele vai dizer no versículo 25, já em adoração, quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra, agora que vi o que o Senhor me mostrou, agora que se desanuviou as nuvens, daquilo que eu não entendia, na terra não desejo outra coisa além de ti. É verdade que o meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. Aí talvez você
você ouça esse testemunho do Asaf e você diz assim, mas, pastor, isso aí eu acho bonito, mas não faz eco no meu coração. Talvez porque para você entender o que o Asaf está dizendo, primeiro você precisa ter a experiência que ele teve. Não dá para entender o que ele está dizendo sem ter a experiência que ele teve. Quando você tem, aí fala, agora eu entendi o que ele estava dizendo. Agora que eu experimentei, agora eu sei. Ou uma segunda possibilidade é porque, como diz o ditado, cada um sabe onde o calo aperta. Ou, adaptando aqui ao nosso tema, cada um sabe por que o cotovelo dói. Então, talvez você vai entrar lá igual o Asaf no santuário de Deus, lá no seu quarto com a porta fechada, e abrir o seu coração para o Senhor, e Ele vai te falar coisas diferentes do que falou para o Asaf, porque Ele sabe melhor do que ninguém, até melhor do que você mesmo, quem você é, e o que você precisa, que talvez não seja a mesma experiência do Asaf. E aí depois você vai sair lá do santuário e escrever o teu próprio salmo. Eu não sei. O que Deus vai falar para você? Eu não sei como Deus vai te tratar. Mas uma coisa eu sei. A solução é entrar lá. É entrar lá. E ver coisas que daqui de baixo a gente não vê. A gente não entende. Ver coisas que nos trazem outros valores. Outra visão da vida. Aí você diz assim, tá bom, pastor, então quer dizer que quando eu tiver essa experiência, quando eu entrar lá, nesse santuário de Deus, que pode ser lá na minha casa, quando eu fechar a minha porta, abrir o meu coração, então quer dizer que as coisas na minha vida vão mudar, é isso? Não necessariamente. Porque quando a gente tem um encontro com Deus, nem sempre as coisas ao nosso redor mudam. Mas quem muda é a gente. Quem muda é a gente. E geralmente a vida muda quando a gente muda. Ou pelo menos muda a forma da gente ver a vida. É o mesmo mundo, mas com outros olhos. E aí tudo mudou. E a gente foi liberto, para a glória de Jesus. Libertos. Em nome de Jesus. Você sabe, esses dias eu estava na mesa com a minha família, então... Eu, minha esposa, o meu filho Rian de 7, a Manu de 4, e a minha sogra, que eu não vou falar, estava lá também. E aí o tema da mesa era algo que o Rian recebeu na escola, e eu não vou falar aqui para não despertar inveja, mas o assunto era esse, e aí a gente estava parabenizando o Rian, parabéns filho, oxa vida, que legal, parabéns. E aí, de repente, a Manuzinha de 4 começou a cantar. Canta alto. Canta bem alto. E aí um já, Manu, mais baixo. Mas, Manu, para com essa cantoria aí. Aí teve uma hora assim que ela saiu, foi lá para o quarto, continuou cantando lá bem alto, bem alto, bem alto. E a gente na mesa. Aí uma hora assim, a porta do quarto abriu só um pouquinho. Ela pôs a carinha com o microfone lá e olhando para a gente. Aí, entendi, né? Aí eu olhei assim para ela e falei, vem cá, vem cá. E ela veio. Aí eu pus assim a mão no rostinho dela e disse, puxa, Manu, como que você canta bem? Parabéns. Ela sorriu e parou de cantar.
Porque recebeu o que precisava. A alma sossegou. E eu acho sinceramente que é isso que acontece quando o Senhor nos vê, sabe, ali na portinha, para ver se alguém está vendo que a gente também tem valor, as coisas boas que a gente faz, e parece que a única coisa que as pessoas falam para a gente é: para. Eu acho que Deus faz isso. Deus fala: vem cá, quero falar com você. E aí quando a gente vai, Ele talvez nos dê só uma palavra, mas que é tudo que a gente precisa. É tudo que a gente precisava. Aí a alma sossega. Sossega. Porque Deus, Ele tem o poder de comunicar, de alguma forma, a nossa mente, ao nosso espírito, ao nosso interior, ao nosso ser, uma coisa que a gente sabe, mas que nem sempre a gente sente. Que no fundo, lá no fundo, o que a nossa alma mais quer e deseja é Ele. E Ele, pela graça, a gente já tem. Por meio de Jesus. Então, por que o Asaf escreve esse salmo? Não é só para testemunhar a experiência dele, mas sabe para o que é? É para compartilhar. Porque quem vence a inveja, acontece uma coisa, que é um divisor de águas. Essa pessoa passa de viver para ter o que os outros têm. Ouça bem. Para de viver para ter o que os outros têm ou não têm, e passa a viver para que outros tenham o que ele já tem. Você entendeu o que é o Evangelho? A gente não vive mais para ter o que os outros têm. Chega uma hora que a gente fala: o que eu tenho é bastante. E a gente passa a viver para que outros tenham o que a gente já tem. Por isso que a gente vai começar a semana que vem a nossa campanha para abençoar o mundo. Porque a gente quer que todos tenham o que a gente já tem. E por isso que Jesus disse: vão por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. É a versão de Gênesis 12, versículo de número 3. Eu farei de ti uma descendência, não só para ser abençoada na terra, mas para fazer benditas todas as famílias da terra. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém.